Olá, galera fanática pelo Timão. Estão preparados para mais um vídeo repleto de informações sobre o nosso glorioso Corinthians? Antes de iniciarmos, já sabem o esquema. Sendo assim, inscrevam-se no canal e deixem aquele like para não perderem nenhum detalhe das notícias mais recentes do nosso amado clube. Em julho de 2024, o Corinthians surpreendeu o futebol brasileiro com a contratação de Fred Luz como CEO do clube. A novidade, anunciada com grande alarde, trouxe expectativas sobre a modernização e o aprimoramento da gestão do clube, mas também gerou algumas controvérsias internas. Dias após o anúncio, o presidente Augusto Melo esclareceu que Fred não exerceria a função de CEO de forma tradicional. Na realidade, ele estava atuando como consultor por meio da Alvarez e Marçal, empresa onde é CEO. Essa explicação, que tentava suavizar as tensões, não foi suficiente para afastar as dúvidas sobre a real função de Fred Luz no Parque São Jorge, especialmente considerando que a contratação de um CEO em uma estrutura como a do Corinthians não era prevista pelo estatuto do clube. À medida que o tempo passou, as informações se tornaram mais claras. Segundo apurado pelo jornalista Marco Belo, Fred Luz, após cumprir as principais demandas no clube, começou a se distanciar das atividades diárias do Corinthians, mantendo seu cargo na Alvarez e Marçal, mas com um envolvimento reduzido nas questões rotineiras do clube. A versão oficial do Corinthians é que ele já havia cumprido as demandas mais urgentes, e por esse motivo, o contato do clube com a Alvarez e Marçal se daria de forma indireta, com as equipes dos departamentos financeiro e jurídico lidando diretamente com a consultoria para questões relacionadas à gestão. A polêmica em torno da função de Fred Luz não é novidade. Desde o início de sua trajetória no clube, sua contratação gerou divisões dentro do Corinthians, principalmente no Conselho Deliberativo. O estatuto do clube, que não prevê a contratação de uma pessoa física para ocupar o cargo de CEO, foi um dos pontos de maior discordância. Essa questão travou a aprovação da contratação, gerando uma pressão considerável sobre o presidente Augusto Melo. Em meio a essa turbulência, Fred quase deixou o clube ainda em 2024, mas a solução encontrada foi uma alternativa que visava atender tanto à necessidade de modernização da gestão quanto às restrições estatutárias, a contratação da Alvarez e Marçal como uma consultoria externa. Essa solução não foi recebida de forma unânime, especialmente por Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. Tuma Júnior sempre se mostrou contrário à ideia de um CEO no clube, principalmente por questões relacionadas ao estatuto, mas também devido à sua visão pessoal sobre o cargo. Em uma entrevista realizada no início de 2025, ele explicou melhor sua posição, argumentando que a função de CEO deveria ser desempenhada por uma pessoa jurídica, e não por um indivíduo físico. Essa divergência de visão sobre a estrutura administrativa do clube segue gerando debates intensos, e a presença de Fred Luz, como consultor da Alvarez e Marçal, apenas aumenta as discussões sobre a eficiência e a viabilidade desse modelo de gestão no Corinthians. O futuro da administração do Corinthians está, portanto, em um momento de reavaliação. A experiência com a Alvarez e Marçal e a figura de Fred Luz como consultor será observada com atenção, já que muitos veem na mudança de estrutura uma tentativa de modernizar o clube e adaptá-lo aos novos tempos do futebol. No entanto, as divergências internas, as questões estatutárias e as dúvidas sobre a real eficácia dessa gestão ainda deixam muitas perguntas no ar. O Corinthians caminha em direção a um novo modelo, mas a maneira como ele será implementado, e os resultados que trará, continuarão a ser discutidos por todos que acompanham de perto o clube. O burburinho que tomou conta do futebol brasileiro nas últimas horas gira em torno de um vídeo surpreendente que circulou nas redes sociais, no qual Bruno Henrique aparece em conversa com dirigentes do Corinthians. A especulação sobre uma possível transferência para o clube paulista tomou proporções imediatas, gerando um frenesi entre os torcedores. Após anos de sucesso no Flamengo, onde se consagrou como um dos principais nomes da história recente do clube, o atacante pode estar à beira de uma nova etapa em sua carreira, e o Corinthians, com seu elenco em busca de reforços de peso, aparece como destino favorito. Enquanto o Flamengo ainda tenta articular a permanência de seu ídolo, a pressão sobre a diretoria rubro-negra cresce a cada hora que passa. Bruno Henrique, com seus gols decisivos e atuações inesquecíveis na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, tem sido um dos pilares do time nos últimos anos. A possibilidade de vê-lo com a camisa alvinegra mexe com a imaginação dos corintianos, que se perguntam: será este o grande reforço que o clube precisa para almejar conquistas ainda maiores? As negociações podem estar mais avançadas do que se imagina, e a confirmação de sua transferência para o Timão pode ser uma questão de tempo. Bruno Henrique é um jogador que se destaca pela sua intensidade, velocidade e versatilidade ofensiva. Com um estilo de jogo baseado na agressividade nas transições, o atacante é capaz de desequilibrar partidas com sua presença tanto dentro da área quanto nas jogadas de contra-ataque. Sua habilidade em finalizar com precisão e criar situações de perigo para os adversários torna um líder natural em qualquer ataque.
No Corinthians de Ramon Dias, sua experiência em grandes competições pode ser uma peça-chave na formação de um elenco mais competitivo, trazendo tanto maturidade quanto liderança dentro de campo. Além disso, sua personalidade forte, aliada à sua garra e determinação, poderia elevar o nível do time, inspirando seus companheiros a buscarem o melhor desempenho possível. Bruno Henrique tem tudo para ser o jogador que faltava ao Corinthians, ajudando a consolidar o clube como uma potência tanto no cenário nacional quanto internacional. Antes de mais nada, curte e ative o sininho das notificações no canal do Corinthians, assim você não perde nenhum conteúdo novo. Vamos seguir em frente. Durante as temporadas 2022-2023 e 2023-2024, Bruno Henrique teve atuações consistentes e decisivas, mantendo sua reputação como um dos pilares do Flamengo. No campeonato de 2022, seu entrosamento com os companheiros de ataque foi impressionante, apesar de um início de temporada desafiador devido a lesões. A recuperação e a resiliência de Bruno Henrique o colocaram novamente como um dos principais jogadores do time, especialmente em competições como a Libertadores, onde suas corridas em profundidade e finalizações cirúrgicas se destacaram. Durante a temporada 2023-2024, sua influência no campo continuou a crescer, sendo crucial em momentos de pressão, com atuações de destaque nas vitórias mais importantes, contribuindo com gols e assistências. Sua capacidade de aparecer em momentos cruciais e sua explosão física são atributos que continuaram a justificar sua importância para o Flamengo, confirmando que ele ainda é um dos grandes atacantes do futebol brasileiro. Ao analisar a possível transferência para o Corinthians, o valor que Bruno Henrique poderia agregar ao elenco é incalculável. Sob o comando de Ramon Dias, o Corinthians, que busca retomar seu protagonismo no futebol brasileiro e internacional, veria em Bruno Henrique a figura de um jogador de mentalidade vencedora e experiência em competições de alto nível. Sua velocidade e poder de finalização poderiam ser um trunfo para o timão, que precisaria de um atacante que soubesse lidar com a pressão das grandes partidas. Além disso, sua capacidade de criar jogadas e se posicionar de maneira inteligente, aliada ao seu espírito de liderança, poderia reforçar o ataque do Corinthians, tornando o time mais imprevisível e competitivo. A contratação de Bruno Henrique, com seu faro de gol e talento para fazer a diferença, seria a peça que faltaria para o Corinthians almejar títulos maiores, fazendo da sua chegada um movimento estratégico essencial para a evolução do elenco. A chegada de Bruno Henrique ao Corinthians, após anos de brilho no Flamengo, certamente dividirá opiniões, e é por isso que queremos saber a sua. O que você, torcedor corintiano, espera de um reforço dessa magnitude? Será ele o grande nome capaz de transformar o ataque alvinegro e trazer de volta a força e a magia dos tempos áureos do Timão? Ou, quem sabe, você tem dúvidas sobre sua adaptação ao novo clube, considerando sua fase recente? Bruno Henrique é um jogador acostumado com a pressão das grandes decisões, mas como será sua performance sob a filosofia de jogo de Ramon Dias? As expectativas estão nas alturas, e sua opinião é crucial nesse momento de especulação. Queremos saber, o atacante do Flamengo pode ser a chave para a conquista de títulos ainda mais significativos para o Corinthians, ou será uma aposta arriscada? O palco está armado para uma possível revolução. A gente traz as notícias mais legais do Corinthians todo dia. Se inscreve e curte pra gente continuar trazendo mais novidades. Conta o que você acha nos comentários, o Corinthians adora saber. Tchau, até o próximo vídeo.